Uma ordem da Justiça da Infância e da Juventude começou a vigorar em 2 cidades de Mato Grosso do Sul, isso há 2 meses. Pela lei, crianças e adolescentes só podem agora ir sozinhos a bares, festas e boates usando uma pulseira ou um crachá de identificação. O acessório virou mania entre os adolescentes. Eu pedi para ele comprar para mim porque eu vi meus amigos comprando, né? A pulseira que Carlos usa é uma determinação do juiz da Infância e Juventude. Ele baixou uma portaria limitando os horários que crianças e adolescentes podem permanecer na rua, longe dos responsáveis, para evitar a exposição a ambientes impróprios para a idade. Onde ele vai encontrar o acesso fácil ao entorpecente, o acesso fácil ao álcool e, em geral, as situações de risco dessa natureza. Outra questão, a exposição de jovens à prostituição e à exploração sexual. Dona Cândida apoia a decisão do juiz e não se preocupa mais quando o filho sai de casa. Ele mesmo, por si, viu como é a necessidade dessa pulseira, que sabe o horário de voltar, sabe o horário de chegar para casa. Os pais podem comprar a pulseira ou o crachá no Conselho Tutelar. Cada acessório custa R$ 3,00 e vale por 2 meses. O horário para voltar para casa vem impresso. Quem tem até 13 anos, 23 horas e 59 minutos. Até 15 anos, 1 hora e 59 minutos. E adolescentes que têm até 17 anos podem ficar até às 4 horas da madrugada na rua. A portaria que exige o uso da identificação vale para 2 municípios de Mato Grosso do Sul, Caracol e Bela Vista. Em eventos como essa competição de laço comprido, onde há circulação de muitas pessoas e também a venda de bebida alcoólica, os menores precisam usar as pulseirinhas ou o crachá à noite e também durante o dia. Já estou achando o máximo, já está servindo como um acessório e é muito legal, acho que está virando uma febre. Quem for flagrado sem a identificação é levado à delegacia e os pais podem pagar uma multa que varia de 3 a 20 salários mínimos. Mudou o alto índice que nós tínhamos anteriormente de jovens pilotando motos estrangeiras, carros sem habilitação, ou até mesmo eles que consumiam bebida alcoólica em bares, lanchonetes, boates e congêneres. Nós tivemos uma redução visível, notável, de aproximadamente 80%. Para este especialista em psicologia social, o juiz está interferindo no direito dos pais de escolher a melhor forma de educar os filhos. A ausência de uma educação mais adequada para os filhos, ela permanece, né? Apenas há uma obediência a uma regra, no caso arbitrária, imposta à sociedade. É necessário que a gente confira para os pais um instrumento de tranquilidade e de exercício da paternidade e maternidade responsáveis. Polêmico, hein? Eu vou conversar sobre isso com a Tânia Zaguri, que é educadora e professora do UFRJ, mestre também no assunto. Bom, Tânia, acho que só se decidiu fazer isso lá em Mato Grosso do Sul porque devia haver adolescentes circulando tarde da noite. Aí tá lá, até 13 anos, tem que estar em casa 23h59. Não é meio cedo para uma pessoa de 13 anos estar circulando sozinha? Quer dizer, cedo a idade, né? Claro. É muito tarde no horário, na verdade. Claro. Bem, eu concordo que é cedo, mas eu queria dizer que isso é uma coisa bastante controversa, né? Essa atitude desse juiz. Mas, de qualquer forma, é importante deixar claro para os telespectadores que isso não é inédito no Brasil. Nós já temos outras 72 cidades brasileiras, na Bahia, em São Paulo, em Minas Gerais, que estão já com essa portaria que agora está sendo executada em Mato Grosso do Sul, mas já tem outras várias cidades que já estão com esse trabalho, essa atitude, né, do juizado de menores já sendo aplicada há alguns anos. O que me parece que seria importante a gente analisar, primeiro, é claro que a gente sente que da parte do juizado e da Curadoria de Menores existe uma ótima intenção, né? Mas é preciso que a gente tenha muito cuidado, né? Porque nem sempre as boas intenções acabam se concretizando de uma forma eficaz, né? Eu entendo a preocupação dos juízes, porque eles veem muita coisa terrível acontecer, muitos jovens, bem jovens, usando drogas, se alcoolizando, isso a gente vê em todos os lugares. Agora,
É claro que essa medida, por exemplo, ela não funciona em cidades grandes, porque precisaria de um contingente de pessoas para executar essa medida e ela funcionar, sair do papel, imenso. Imagina isso no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte. Vai ter a blitz da lei seca, a blitz da pulseirinha. Agora, por outro lado, é preciso que se diga que outros países do mundo também já executam esse tipo de sanção, digamos assim, ou de, como os juízes gostam de dizer, que isso é uma justiça preventiva, né? Nós, por exemplo, temos o Reino Unido, né? A Inglaterra, por exemplo, Dinamarca, Singapura. Na Inglaterra, por exemplo, não é em todos os lugares, mas nós sabemos que vários setores da cidade de Londres, das imediações, têm um horário também para os jovens se retirarem para casa, se estiverem desacompanhados, evidentemente. Agora, eu acho interessante também a gente analisar que no caso do juiz lá de Mato Grosso do Sul, né, que ele é responsável por 2 comarcas, a autorização que vai estar na pulseirinha, já está, aliás, né, na pulseira ou no crachá, é dada pelos pais na presença de um conselheiro tutelar. Então, eu volto a pensar isso em termos de cidade grande, as filas quilométricas, quer dizer, a execução só é viável em cidades pequenas. Por outro lado, também vale a pena a gente refletir um pouco, porque esses juízes, numa cidade como, por exemplo, Caracol, Bela Vista, que são as 2, né, cidades que estão sob essa portaria, porque é uma portaria, não é uma lei, é uma portaria. Mas essa cidade, como são cidades pequenas, a visibilidade das pessoas é muito grande. Então, o juiz, nesses lugares, o conselho tutelar também, ele tem uma presença marcante, inibe muito mais do que numa cidade como o Rio de Janeiro ou São Paulo. Agora, isso levanta uma discussão, qual é o momento do adolescente começar a sair sozinho, qual é o momento do adolescente começar a sair sozinho à noite, qual é a hora ideal para voltar para casa, quer dizer, tem que ir havendo um treinamento desses adolescentes para ele, de repente, faz 18 anos e pode tudo, também não pode ser assim. Não, na verdade, a gente também tem que considerar outros aspectos. Me parece que os juízes que tomam essas medidas, seja no Brasil ou no exterior, eles estão imbuídos de um desejo, né, de evitar malefícios maiores para os jovens que na adolescência estão encantados pela vida. Não, talvez ocupando um espaço que deveria ser ocupado pelos pais. Exatamente. Então, o que me preocupa é que essas medidas deixam visualizar com muita clareza o trabalho que eu, por exemplo, venho executando há 20 anos, que é alertar os pais sobre o seu protagonismo, a importância do pai trabalhar desde pequena, desde que a criança é pequena, essa consciência, né? Então, de certa forma, como vocês mesmos mostraram aqui na matéria, né, um psicólogo opinando e dizendo que realmente isso aí mostra que os pais estão totalmente inibidos na sua função prioritária de proteção aos filhos. Então, é uma maneira que esses juízes encontraram de tentar ajudar esses pais, mas me parece que não é por aí. Além do que, por exemplo, em alguns países, como na Inglaterra, já aconteceram casos de menores entrarem na justiça contra isso que é, para muitas pessoas, uma violação do direito da família de estabelecer isso que você perguntou, Leila. Porque para mim pode ser um horário, para você pode ser outro. E dependendo do filho também pode ser diferente. Ou seja, é muito assunto. É muito, Obrigada, viu? Com certeza. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho. Sem dúvida.